Nós estamos nessa série hoje, agora é a parte 4 dela, Preparando o Terreno, que é uma série de ligação entre depois que Jesus nasceu e a próxima série, que será a série da Quaresma. E essa série, ela nos ajuda a ter uma atenção, um foco, nisso que eu chamei de preparando o terreno, quando o Senhor Jesus está preparando algumas bases, antes de lançar publicamente, com poder, com milagres, com libertação de pessoas, o que vai acontecer no seu ministério. É isso que nós tentamos colocar ali nas nossas janelas, né? Quando você olha ali para aquela janela, vai ser o que nós iniciaremos lá na Quaresma, que é quando aconteceu o primeiro milagre público do Senhor, a transformação da água em vinho, que inaugura então essa manifestação de poder ali diante de gente, diante de uma população, diante de uma festa. Mas nessas mensagens nós estamos vendo então elementos que foram esses preparatórios muito importantes da vida de Jesus, como exemplo a tentação, o momento individual dele no deserto, preparando ele para a sua aparição, a rejeição em Nazaré, ele chega na sinagoga, vai pregar e ali é rejeitado, expulso, quase lançado num precipício. Nós estamos vendo então elementos de preparo do terreno e hoje nós vamos ver mais um desses elementos, que é o que acontece no início da chamada dos discípulos. E é importante você perceber, e nós estamos aqui em Lucas capítulo 5, já abra a sua Bíblia que nós vamos olhar esses versos do capítulo 5, a partir do verso 1, que aqui o texto está dizendo, a chamada é, Jesus chama os primeiros discípulos, mas Jesus já tinha nesse momento tido algum contato com os primeiros discípulos. Como nós sabemos isso? Quando você lê as narrativas dos outros evangelistas, que dão para a gente então a nota de que esse contato já estava acontecendo. Você se lembra, por exemplo, que os discípulos de João Batista, André e possivelmente o Pedro, o próprio João falou assim, olha lá o Cordeiro de Deus, vai lá, o siga. Já há uma conexão ali, olha, tem um rabino novo. É claro que eles não entendem exatamente quem era o Senhor, mas opa, tem alguém aí, se João está endossando, é alguém do bem, é alguém do bem. Mas nesse texto é quando vai acontecer a decisão de realmente largar e seguir. Então, por isso que ele se enquadra dentro dessa proposta de Jesus preparando, por quê? Porque ele vai atuar juntamente com 12 discípulos. 12 discípulos. E eu chamei esse tema, então, esse tema é o paralelo dessa história introdutória que eu contei. O que está acontecendo? O chamamento, a chamada, a vocação de discípulos, e que agora eles vão dizer, ok, agora a gente vai mesmo. Agora não é só, que legal esse mestre. Mas o tema que eu dei para essa conversa é sobre esforço sem resultado. O próprio livro do Eclesiastes, o próprio livro do Provérbios, que são livros de sabedoria, esses livros nos falam sobre, às vezes, as variáveis que nós temos na vida, que nem sempre o mais rápido vence uma corrida. Nem sempre o mais sábio atinge aquele lugar ali de honra numa determinada circunstância. Nem sempre o que poderia, que você olha e fala, tem tudo, fez tudo para emplacar aquilo lá, vai chegar nesse lugar. Nem sempre o fim do justo é um fim maravilhoso. Pelo contrário, às vezes pode ser terrível. Quando você pensa em João o batizador, ou de quem Jesus disse, olha, dos nascidos entre mulheres, esse aqui é o maior. Qual foi o fim dele, gente? Farto de dias, rico, prosperando, andando em carruagens egípcias, transportadas para as terras de Israel? Não, terminou com a sua cabeça numa bandeja. O escritor de Hebreus amplia essa lista, dizendo de homens que foram cerrados no meio. Alguém aqui quer ser cerrado no meio por amor a Cristo? Ninguém. Mas só para a gente ter essa lembrança de que essas pessoas, que esses servos, esses seguidores, e que nos inclui,
Não dá essa garantia de que vai ser essa fartura de dias, de bênçãos, de bens. Não, porque a fartura das bênçãos tem a ver com, número 1, a paz interior. Número 2, a certeza da salvação através do perdão que Cristo nos concedeu e o seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Esse é o grande ponto, o grande diferencial que nós temos como seguidores de Jesus. De modo que a nossa vida, nem a vida de ninguém, seja um personagem da história bíblica real, vivo, um irmão nosso mártir na era moderna, como acontece o tempo inteiro, não é um exemplo nem outro que cria um padrão único. Em cada contexto, em cada momento, em cada situação, cada um de nós terá um fim diferente. O que não muda é a nossa convicção, a nossa caminhada seguindo ao Senhor. Então, nós às vezes, se não tomarmos muito cuidado, nós imaginamos que o esforço, o meu esforço, vai trazer o resultado que eu quero. E existe uma parcela que é minha, que é sua. O próprio Santo Livro vai dizer: esforça-te que eu te ajudarei. No mundo tereis aflições, mas não faça nada. Não, tenha coragem, tenha de bom ânimo. Existe uma parcela nossa, existe. Quando eu tinha 17 anos, começando a minha vida musical, começando a servir a Deus, já em tempo integral, antes de eu iniciar mesmo, chegou um discipulador para mim, que acabou sendo meu padrinho de casamento, alguém que foi muito importante na minha vida. E um dia ele chegou para mim, para o meu grupo, para a minha banda, falou assim: galera, só queria dar uma palavra para vocês, para a gente começar bem e terminar bem. A gente fala. Ele falou assim: ó, primeiro grava isso no coração, Deus não chama vagabundo. Direto e reto. Vai ter que se mover, galera, vai ter que se mexer, vai ter que fazer as coisas, não vai ter que ficar lá: mas Senhor, eu quero te servir. Vai ter um monte de coisa que é sua. Você vai ter que ir atrás do pão, vai ter que ir atrás. A gente vivia numa situação assim terrível, né? Molecada sem dinheiro, sem trabalho, aquele momento da vida que você fica ali naquele limbo, né? E foi tão bom essa palavra, porque a gente deu aquela acordada, assim, de que não vai ter jeito mesmo, a gente tem que fazer o jeito acontecer, porque essa era a nossa parte humana. Não era: ó Deus, então você abre aí, eu não vou fazer nada, eu vou ficar só recebendo. Não, tinha uma parte humana, e que nós como adolescentes precisamos entender, e precisávamos naquela circunstância. Então, nem sempre o esforço leva para atingirmos a plenitude daquilo que nós desejamos, sonhamos, queremos. E é isso que esse texto fala. Existe algo em especial que traz o resultado no esforço. Ok? Existe algo em especial que traz o resultado no esforço. Agora sim, navegue comigo por essas águas. Verso 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Que lago é esse? Lucas é o único evangelista que usa a palavra lago, todo mundo chama mar. Mar da Galileia, mar de Tiberíades. Lucas preferiu dar o nome correto, que é lago, porque não é um mar. Quando você pensa no mar, você poderia associar ao mar Mediterrâneo, que é o que banha aquelas águas. É lago, é um lago, ele tem começo e fim ali, então é lago. E por que Genezaré? Porque era um dos nomes. Então você pode vir o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, em hebraico vai ser Quinéretes, tudo é a mesma coisa, é o mar da Galileia onde eles estão. Uma multidão o comprimia de todos os lados para fazer o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. O que era a palavra de Deus naquela época, gente? É o Novo Testamento? Não, porque não existia o Novo Testamento. Ouvir a palavra de Deus aqui era quase que, na maior porcentagem, ouvir algum ensino da Torá, dos 5 primeiros livros, expandidos pelos profetas, expandidos pela sabedoria, expandido pelos livros de louvores. Ouvir a palavra de Deus aqui era a ação do povo que notava a presença de um rabino.
Então aqui é muito interessante, porque a multidão já reconheceu Jesus como rabino e para ouvir a palavra de Deus da boca desse mestre que lá estava. Verso 2, Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Usa aí a imaginação criativa. Todo mundo ali na margem, o barquinho sai da margem, o barquinho vai um pouco mais para o fundo. Por quê? Porque daí a visão aumenta. Se eu estou mais distante no mar, eu estou mais distante de vocês, eu vejo vocês. Se eu vou mais para trás, a minha amplitude é maior. É exatamente isso que Jesus faz. E é lindo que ele está lá, e o texto deixa claro para a gente que ele ensinava. Ele ensinava. Ele explicava a palavra. Assim como nós estamos fazendo aqui agora. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Quem é esse Simão, gente? O futuro Pedro. Vá para onde as águas são mais fundas. Ele já não estava totalmente na margem, ele já estava um pouco mais ali já para dentro, mas aí o comando foi um pouco mais ainda. Vamos mais para a profundidade desse mar. E não só isso, lancem as redes para pesca. Agora Jesus está dando trabalho para eles. Primeiro é o uso do barco. Depois do uso do barco, move esse barco um pouquinho mais para a profundidade. Terceiro lancem as redes. Mas você lembra-se do que estavam fazendo os pescadores antes dessa frase? O que eles estavam fazendo? Comendo? Eles estavam lavando. O que acontece então que eles estão lavando? Eles já tinham acabado o trabalho. Acabou o dia. Acabou. Nós já concluímos. E por que isso é importante notar? Porque se acabou o dia e nós estamos lavando, nós passamos um longo período já dentro do mar. É a hora da finalização, para a gente sair daqui. Simão olhou para Jesus e disse, olha que lindo no verso 5, o primeiro reconhecimento daquilo que eu disse para vocês. Eles estão ouvindo a palavra de Deus porque reconhecem Jesus como o que Simão disse aqui. Respondeu Simão, mestre. Todas as vezes que você estiver lendo, então, no seu texto neotestamentário, mestre, você está lendo rabi, rabino, rabi, rabino, rabi, rabino. Esforçamo-nos a noite inteira. Viramos a noite. Viramos a noite nesse mar. Não pegamos nada. Não pegamos nada. Por isso que estávamos lavando a rede. Eu acho que se tivesse ali algum amigo pescador deles ali pelo redor, vendo eles acabando de lavar a rede, Jesus falando, vamos voltar e começar tudo de novo. Falou, o que esse cara está fazendo? Você é rabino ou pescador? Você é rabino, você é mestre ou você é do ramo da pesca? Você não sabe que se o mar não está dando peixe nenhum, por que fazer isso? E aí Simão, de uma maneira linda, e eu creio que movido pelo Espírito Santo, disse o seguinte, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Sabe aquela hora que chega um conselho para você, que contraria o que você fez, mas de alguma forma aquele conselho parece que cresce no coração e você fala, acho que eu vou fazer isso. Eu não tinha visto por esse ângulo, eu acho que eu vou confiar nessa experiência do outro. E você faz. E é exatamente isso que acontece, ele transfere. Eu acho que essa fala também tem uma coisa mais ou menos assim, por mim eu não iria, mas já que tem um comando, eu vou. No meu esforço, nós já concluímos que não teve peixe, mas numa segunda palavra, uma segunda opinião, um segundo encorajamento, vamos.
Então é lindo que aqui no verso 6, você vai ter o primeiro resultado desse ouvir essa palavra. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E para ampliar o drama, o tamanho do resultado da obediência, verso 7, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Como que isso acontece, gente? Mas eu me esforcei, eu tentei, eu lutei, eu fiz, eu passei a noite inteira. Será que eles oravam para pegar peixe? Você ora para dar certo um negócio seu? Então é óbvio que eles oravam para pegar peixe, porque era um negócio. Senhor, abençoa os peixes aí, traz a galera aí para cima. É interessante o segundo barco, porque mostra que não é uma coincidência. O segundo barco também fala de uma expansão do testemunho. O outro precisa ver, e o outro barco precisa se encher, e o quase afundar precisa se tornar uma narrativa nossa. Não é só do Pedro, é do barco também do amigo. Então o primeiro resultado eles são surpreendidos com o poder de Deus manifestado, levando os peixes até as redes. Esse é o primeiro resultado. No esforço individual da noite inteira, nada tinha acontecido naquela noite. No obedecer o comando de Jesus, 2 barcos ficam cheios. No verso 8, Pedro analisa a situação, olha para tudo que está acontecendo, olhou para o Senhor Jesus, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Prostração aqui nos fala de testa no chão. Ele ali se humilha diante do Senhor e disse: muito obrigado, Senhor, foi incrível. Não. Ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Que reação é essa, gente? Você não está feliz, caramba? 2 barcos vai dar uma grana boa esse negócio. Afasta-te de mim, Senhor. Afasta-te de mim, porque eu percebo que eu faço a matemática na minha vida baseada no meu esforço, baseada nas minhas matemáticas. Eu faço assim, vai dar assado, eu invisto tanto e vai dar o quê? Eu tento ser um controlador de tudo o que eu quero fazer e existir. O Senhor me contraria. E Pedro não foi Jesus. Pedro avalia esse comportamento dele e diz: esse é o comportamento de um pecador. Ele não fala: esse é um comportamento de alguém que é responsável pela vida. Esse é o comportamento de um pecador que quer controle absoluto de tudo. E é lindo perceber na história e na vida como Deus pega pessoas que gostam de controlar e tira tudo do seu controle. Porque se não tirar tudo do seu controle, o controlador nunca desenvolve a fé, porque a fé do controlador é baseada naquilo que ele controla e não baseada naquilo que ele espera. Eu estou garantido. Aí o Senhor fala: agora não tem mais. Agora não tem mais, agora já não está mais garantido, agora é no Senhor. E o reconhecimento dele então é chocante, porque ele simplesmente dá o seu atestado de pecador. O texto vai dizer: pois, e por que acontece isso? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, a matemática não fecha. O esforço foi na noite anterior, agora ele fala lança, acontece tudo. Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E aí o texto de Lucas também vai confirmar Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E aí Jesus, olhando aquela cena, acho que dando uma risadinha por dentro, assim: agora estão entendendo. E agora vem o terceiro resultado.
Primeiro resultado da obediência à pesca. O segundo resultado, quem eu sou, um pecador. Terceiro resultado, disse Jesus, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que vai ser na próxima semana, nós vamos navegar mais por essas águas, mas o fato final e importante é, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e agora sim o seguiram. Agora não é, deixa eu lá ver quem é esse Jesus, agora falaram, acabou gente, acabou. Mas era para acabar nessa hora, não podia alguém ter ideia assim, Jesus, se a gente faz uma parceria, você manda os peixes aparecer e a gente vende, a gente vai ficar milionário. Senhor, se a teologia da prosperidade estivesse lá operando, se tivesse um coaching lá do lado, ele ia falar assim, faz um deal aí com o Senhor Jesus, porque agora é a hora de emplacar, Ele manda o peixe e vocês vendem, ele manda o peixe e vocês vendem, vai ser incrível. Mas não, diante da fartura daquele dia, eles entenderam, não é mais para a gente pescar peixe, o convite é outro, e o terceiro resultado, fez deles se tornarem seguidores em tempo inteiro. Esforço. Devemos nos esforçar. Vamos correr o risco de ele traz consequências, resultados, que é o esforço baseado ou associado à palavra. A palavra. O texto começou com uma dica. Eles estão ali para ouvir a palavra de Deus. A palavra encarnada está ensinando a palavra de Deus. E a palavra encarnada dá uma outra palavra, que foi uma palavra prática. Lance as redes, agora não é um salmo, virou música para a gente, lançaram as redes, mas para eles não, para eles é uma palavra direta. No cenário da palavra de Deus, escute isso com atenção, o Senhor, através do seu Santo Espírito, está sempre pronto para dar uma palavra específica. Para os pescadores, vamos voltar para a água, pega a rede limpa, lança de novo, agora vai rolar. E bendito seja Deus, porque Ele ouviu e obedeceu. Como bendito seja Deus todas as vezes que nós fazemos assim. E aí o esforço, unido à palavra, enche 2 barcos. Enche 2 barcos. Como que nós temos lidado com essa palavra através do nosso esforço, gente? Se você talvez se sinta cansado, porque se esforça e você tem várias declarações e constatações das noites inteiras de trabalho. Talvez o Senhor esteja te dizendo, acho que você precisa agora buscar a minha palavra nessa circunstância. A minha direção, a minha condução, e mesmo que ela te contrarie, você pode até argumentar, mas Senhor, mas eu tentei, não tem problema, mas no final da argumentação, tenha coragem de dizer assim, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, então eu faço de novo.
eu faço de novo, eu tento de novo. Porque tudo vai passar, gente, menos a palavra do Senhor. Esforço sem resultado é o esforço sem a palavra. Se você quer esforço com resultado, obedeça a palavra.